Imagine a cena. Uma porta sendo arrombada de madrugada, o som metálico das dobradiças estalando, gritos ecoando pelo corredor estreito, vizinhos acendendo as luzes curiosos, e no centro daquele caos, um homem de joelhos, mãos na cabeça, vendo toda a sua vida ser levada em questão de minutos. O relógio marcava 5h42 da manhã, quando André Carvalho percebeu que perderia tudo. A sirene ao longe parecia zombar dele, enquanto o choro da filha pequena ecoava do quarto ao lado. A atmosfera era de tragédia inevitável, como se o próprio tempo tivesse parado apenas para registrar a ruína de um homem. Mas antes que você julgue, é preciso entender quem foi André. Filho de agricultores simples do interior de Minas Gerais, ele cresceu acreditando que o trabalho duro era suficiente para garantir dignidade. Estudava à luz de lamparina, ajudava os pais na lavoura e sonhava em dar uma vida melhor à família. Depois de anos de esforço, conseguiu montar sua pequena transportadora. Não era muito, mas era fruto de suor e disciplina. O cheiro de café fresco pela manhã, as risadas no jantar e os planos para o futuro eram a rotina da família Carvalho. Até aquele dia, tudo desmoronou em menos de 24 horas. Uma sequência de más decisões, um contrato rompido, acusações injustas e a chegada implacável de oficiais de justiça transformaram a casa em palco de desespero. O som dos móveis sendo arrastados, o olhar frio dos que apenas cumpriam ordens e a impotência estampada no rosto de André criaram uma cena difícil de esquecer. O que se leva décadas para construir pode se perder em um único amanhecer. É nesse ponto que você, espectador, precisa refletir. Quantas vezes acreditamos que nossa segurança está em bens, status ou conquistas, sem perceber que tudo pode ruir num piscar de olhos? A história de André não é apenas sobre perda, é sobre o que ele fez depois, quando parecia não haver mais saída. E essa virada, você vai descobrir, foi o que deixou todos de boca aberta. Antes de continuar, eu quero te convidar a caminhar junto comigo nessa narrativa. Se você já sentiu que o chão desapareceu sob seus pés, se já enfrentou dias em que tudo parecia acabar, inscreva-se no canal e compartilhe sua experiência nos comentários. Essa história pode ser o reflexo de muitas vidas, talvez até da sua. E se você já chegou a sentir o peso de ver tudo desmoronar, sabe a dor que André viveu nesse dia. É por isso que eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Quando você faz isso, você não só fortalece essa mensagem para alcançar mais pessoas que precisam de esperança, como também se torna parte de uma comunidade que se levanta unida diante das quedas. Esse gesto é pequeno para você, mas pode ser gigantesco para quem, do outro lado da tela, está à beira de desistir. Antes da queda, André Carvalho era o retrato da perseverança silenciosa. Acordava todos os dias às 4h30 da manhã, quando a cidade ainda dormia sob o manto da escuridão. O som do despertador não era apenas o início de um novo dia, mas o lembrete constante da responsabilidade que carregava nos ombros. Na cozinha, o cheiro de café coado se espalhava pela casa simples, e Clara, sua esposa, já deixava o pão fresco sobre a mesa de madeira, marcada pelo tempo. A filha, Mariana, ainda pequena, gostava de se enrolar no colo do pai antes que ele partisse, como se quisesse aprisioná-lo em um abraço para que não fosse embora. André tinha orgulho do que conquistara. Com as próprias mãos, montara uma pequena transportadora de cargas leves. Eram apenas 2 caminhões, usados, mas confiáveis, que cruzavam as estradas de Minas, levando mercadorias que iam de móveis a insumos agrícolas. Não era um império, mas para ele era como se fosse. Cada cliente atendido era uma vitória. Cada contrato fechado era motivo de comemoração em família.
Ele acreditava profundamente na ideia de que o trabalho honesto podia mudar destinos. À noite, quando voltava para casa, sentia-se rico não pelo dinheiro, mas pelas coisas simples. O riso de Mariana enchendo a sala, o calor da comida preparada com carinho por Clara e as conversas ao redor da mesa. Sonhava em ampliar o negócio, talvez contratar mais 2 motoristas, quem sabe abrir uma filial na cidade vizinha. Guardava recortes de anúncios de caminhões maiores, rabiscava planos em um caderno velho e dizia sempre: um dia vamos olhar para trás e ver como valeu a pena cada sacrifício. Mas como toda vida, que parece estável, havia sinais que André ignorava. Atrasos de clientes, um sócio que começara a agir de forma estranha, dívidas pequenas que se acumulavam como gotas que anunciam uma tempestade. Ele acreditava que daria conta de tudo, como sempre dera. Afinal, a disciplina que aprendera ainda menino, ajudando os pais no campo, o fizera vencer tantas batalhas que essa parecia apenas mais uma curva da estrada. E foi nesse contraste entre o homem trabalhador, honesto, sonhador e a tragédia que se aproximava, que a vida preparava sua reviravolta mais cruel. O antes era cheio de fé no futuro. O depois seria marcado por um silêncio pesado, por portas fechadas e por uma dor que ele jamais imaginou sentir. Antes de seguir, quero que você reflita. Quantas vezes olhamos para a nossa rotina, acreditando que tudo está sob controle, sem perceber as rachaduras invisíveis que já começam a se abrir? Se você já viveu algo assim, deixe nos comentários a sua experiência. Sua voz pode inspirar outros que também enfrentam momentos de incerteza. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos parecia ser. O sol ainda nem havia despontado no horizonte quando André saiu para mais uma entrega. O ronco do motor do caminhão misturava-se ao canto distante dos galos, e por um instante tudo parecia normal. Mas a normalidade tem um jeito cruel de esconder o que está prestes a acontecer. Enquanto dirigia pela estrada sinuosa, com o vento frio entrando pela janela, não sabia que em poucas horas sua vida inteira seria virada de cabeça para baixo. Por volta das 9 da manhã, recebeu a primeira ligação. A voz do gerente do banco soava fria, quase mecânica. Senhor Carvalho, precisamos de uma reunião urgente. Há um problema com o crédito da sua empresa. André franziu a testa, mas tentou se tranquilizar. Pensou que fosse apenas mais uma burocracia. Continuou a viagem, mas a inquietação já se instalava em seu peito. Quando voltou para o escritório no fim da manhã, encontrou o sócio, Marcelo, sentado à mesa com uma expressão estranha. Ele evitava encarar André, folheando papéis como quem procura algo que não existe. Foi então que a verdade começou a aparecer. Contratos haviam sido rompidos, dívidas ocultas estavam prestes a estourar e parte do dinheiro que deveria estar no caixa simplesmente havia desaparecido. Ao meio-dia, enquanto Clara servia o almoço em casa, André recebeu a visita inesperada de 2 homens engravatados, acompanhados de um oficial de justiça. O silêncio pesado na sala foi quebrado pela leitura de uma ordem judicial. As palavras pareciam facas. Bloqueio de bens, penhora, execução imediata. Clara deixou o prato cair no chão. O barulho seco ecoou como um presságio. Mariana, sem entender nada, abraçou as pernas do pai com força. A partir dali, o tempo acelerou como um filme em câmera rápida. Caminhões estacionaram em frente à sua casa. Móveis foram levados, documentos apreendidos. O cheiro de poeira levantada pelos passos apressados dos oficiais invadiu o ambiente, misturado às lágrimas de Clara que caíam no chão sem consolo. André tentava argumentar, implorar, mas os olhares frios ao seu redor não demonstravam compaixão. Estamos apenas cumprindo ordens, repetiam. No mesmo dia,
Perdeu o escritório, os caminhões e até o carro da família foi rebocado diante dos olhos da vizinhança curiosa. Sussurros maldosos se espalhavam pelas ruas. Dizem que ele faliu. Ouvi que desviou dinheiro. Deve estar cheio de dívidas. Aquele que por anos fora visto como exemplo de trabalhador honesto agora era reduzido a murmúrios de escândalo. Quando a noite caiu, André estava sentado no chão da sala vazia, as paredes nuas ecoando um silêncio doloroso. O relógio pendurado na parede ainda marcava as horas, indiferente ao colapso que acabara de testemunhar. O mundo inteiro parecia ter desmoronado em apenas um dia. É aqui que muitos desistem, onde a escuridão parece engolir qualquer esperança. Mas a história de André não termina na tragédia. Pelo contrário, é justamente desse abismo que nascerá a virada que ninguém esperava. E eu quero te perguntar, se você perdesse tudo em um único dia, o que faria? Deixe sua resposta nos comentários, porque talvez a sua visão seja a inspiração que alguém hoje precisa. A madrugada seguinte foi longa e silenciosa. André não conseguiu pregar os olhos. Cada vez que fechava as pálpebras, as cenas do dia anterior voltavam como um pesadelo sem fim. Os móveis sendo carregados, o choro de Clara, o olhar assustado de Mariana, os vizinhos cochichando atrás das cortinas. O silêncio da casa agora vazia parecia zombar dele. Era um vazio físico, mas também emocional. As paredes ecoavam memórias recentes. O riso da filha correndo pelos corredores, os jantares em família, as conversas sobre planos futuros. Agora tudo se resumia ao eco de seus próprios pensamentos. Ele se levantou e caminhou pela sala deserta. O chão ainda tinha as marcas dos móveis arrastados. Onde antes havia uma estante com fotos da família, restava apenas um quadrado mais limpo na parede, como uma ferida exposta. André encostou a testa naquele espaço e lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Não era apenas a perda material, era o sentimento de fracasso. Um peso esmagador apertava seu peito. Sentou-se no chão e olhou para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho de anos. Eram as mesmas mãos que haviam dirigido caminhões por milhares de quilômetros, que haviam assinado contratos, que seguraram sua filha recém-nascida. Agora, tremiam como se não tivessem mais força. "Onde foi que eu errei?", murmurava entre soluços. Clara, abatida, permaneceu em silêncio no quarto. Seus olhos inchados denunciavam o choro escondido. Ela não o culpava em voz alta, mas André sentia a distância crescente, como se sua queda tivesse arrastado junto a confiança da família. A pequena Mariana, inocente demais para compreender, apenas perguntava: "Papai, quando vamos ter nossa casa de novo?" Cada palavra da filha era como uma lâmina cravada no coração. As horas seguintes foram um mergulho profundo no desespero. André tentou buscar explicações racionais, mas não encontrava nada que aliviasse a dor. Não havia mais caminhões, não havia mais empresa, não havia futuro visível. Apenas dívidas, acusações e vergonha. Ele pensou em desistir de tudo. Uma voz sombria sussurrava em sua mente: "Você não tem mais saída. Acabe com isso." Mas algo o impediu. Talvez fosse o olhar da filha. Talvez fosse a lembrança dos pais trabalhadores que lhe ensinaram a nunca desistir. Talvez fosse uma centelha de fé ainda escondida no fundo da alma. O que quer que fosse, aquela pequena chama manteve André vivo naquela noite mais escura. Esse é o fundo do poço. Não apenas a perda do que se tem, mas o risco de perder quem se é. Muitos já passaram por isso em silêncio, a sensação de ser engolido pelo próprio fracasso. E é justamente nesse lugar que se define quem vai se entregar e quem vai se levantar. E eu quero te convidar a refletir. Já houve um momento em que você sentiu que não havia mais forças para continuar?
Compartilhe sua história nos comentários. Ela pode ser a mão estendida que outro precisa para sair do abismo. Nos dias que se seguiram, André descobriu que a perda de bens era apenas a primeira camada do inferno. O que mais doía era a rejeição silenciosa. A forma como pessoas que antes sorriam para ele agora desviavam o olhar. Na rua, vizinhos cochichavam baixinho, mas nunca baixo o suficiente para que ele não ouvisse. Ele quebrou porque quis. Deve estar escondendo algo. O julgamento era rápido e cruel, como se todos estivessem apenas esperando a oportunidade de vê-lo cair. Amigos de longa data deixaram de atender suas ligações. Clientes que antes confiavam cegamente no seu trabalho, agora preferiam manter distância. Até mesmo familiares passaram a evitar contato, temendo serem arrastados pelo peso do escândalo. André caminhava pelas ruas como um fantasma, sentindo que cada porta que batia em busca de ajuda se fechava com violência. A solidão se tornou seu maior inimigo. Clara, apesar de permanecer ao seu lado, estava tomada pelo medo. Suas conversas tornaram-se curtas, recheadas de silêncio. Mariana, pequena demais para entender a dimensão da tragédia, apenas sentia a ausência da alegria que antes reinava em casa. André tentava sorrir para a filha, mas até mesmo aquele gesto simples lhe parecia pesado, quase impossível. Ele tentou pedir um empréstimo em outro banco, mas foi recebido com olhares desconfiados e respostas frias. Infelizmente, seu nome está comprometido, Sr. Carvalho. Nada podemos fazer. Tentou buscar trabalho como motorista, mas ao ouvir seu nome, empresas recusavam. Era como se uma sombra tivesse marcado sua vida, tornando-o um pária, indesejado em todos os lugares. As noites se tornaram insuportáveis. André saía para caminhar sem destino, sentindo o vento frio bater contra o rosto, tentando escapar do peso da rejeição. O silêncio das ruas vazias parecia conversar com ele, lembrando-o de sua nova condição. Um homem sem rumo, sem aliados, sem futuro. O isolamento não era apenas físico, era emocional, espiritual. Ele sentia que sua identidade estava sendo apagada. E talvez essa seja a dor mais profunda que alguém pode experimentar. Não apenas perder o que tem, mas ver-se abandonado por aqueles que prometiam estar ao lado. André descobriu que a verdadeira solidão não é estar sozinho em uma sala vazia, mas estar rodeado de pessoas e perceber que nenhuma delas o enxerga mais como antes. E é nesse ponto que surge a pergunta que eu deixo para você refletir. Quem realmente permaneceria ao seu lado se você perdesse tudo? Já passou por uma experiência de rejeição ou abandono? Escreva nos comentários. Sua história pode mostrar a outros que eles não estão sozinhos nessa batalha. Foi numa madrugada gelada, semanas depois do colapso, que algo dentro de André começou a mudar. Ele estava sentado em um banco de praça, sozinho, com a mesma jaqueta puída que usava todos os dias. As luzes fracas dos postes lançavam sombras compridas e o vento cortante parecia atravessar até os ossos. Em suas mãos, ele segurava uma carta de cobrança, mais uma entre tantas. O papel amassado refletia a vida que agora parecia esmagada sob o peso de dívidas e humilhações. Enquanto olhava para aquela folha, lágrimas escorriam, mas de repente algo diferente aconteceu. No reflexo de uma vitrine próxima, ele se viu. O rosto abatido, as olheiras profundas, os olhos quase sem brilho. Foi como um soco. Pela primeira vez, ele se encarou de verdade. E naquele instante, percebeu que não era apenas os bens que havia perdido. Estava perdendo a si mesmo. Foi nesse momento de brutal honestidade que uma lembrança o atingiu. Ele ouviu como um eco distante a voz de seu pai dizendo: "Um homem só é derrotado quando se recusa a levantar. Enquanto houver fôlego, há chance de recomeçar."
Essas palavras, guardadas em sua memória desde a infância, reacenderam uma centelha. André respirou fundo. Sentiu o coração acelerar, não pelo medo, mas por uma decisão que começava a se formar. Pela primeira vez em semanas, ele não se viu como vítima, mas como sobrevivente. Era como se dentro da escuridão surgisse uma fagulha de luz. Ele não sabia como, não tinha plano algum, mas sabia que não podia simplesmente se entregar. Na manhã seguinte, voltou para casa e encontrou Clara ainda deitada, exausta. Ao lado dela, Mariana dormia abraçada a um velho ursinho de pelúcia. André ficou parado na porta por alguns segundos, observando. Ali, naquela cena simples, percebeu que tinha um motivo maior para lutar. Não era sobre salvar caminhões, empresa ou reputação. Era sobre salvar sua família. Ele se levantou decidido, foi até a cozinha, pegou um caderno surrado e começou a escrever. Não planos grandiosos, mas pequenos passos. Anotou. Encontrar qualquer trabalho, conversar com antigos contatos honestos, pedir perdão onde errei. Não importava se eram metas pequenas. O importante era ter um caminho. Essa foi a virada. Não um milagre imediato, mas um despertar interno. André percebeu que a derrota não estava no que havia perdido, mas naquilo que ele escolhia acreditar dali em diante. E agora eu te pergunto, você já teve um momento de virada na vida, quando tudo parecia perdido, mas algo dentro de você disse, não acabou? Se sim, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode acender a chama que outro precisa hoje. O recomeço de André Carvalho não foi heróico nem cinematográfico no início. Foi duro, lento e marcado por humilhações diárias. Com o nome sujo e sem empresa, ele precisou aceitar trabalhos que jamais teria considerado antes. Na primeira semana, conseguiu um emprego temporário como ajudante em uma obra. Trocar o volante do caminhão pelo peso de sacos de cimento parecia, para muitos, um retrocesso. Para ele, era um ato de sobrevivência. O sol castigava, o corpo doía, mas cada moeda recebida era uma vitória contra a desistência. As mãos que antes seguravam contratos agora estavam cobertas de calos e poeira. André sabia que era observado com desdém. Alguns conhecidos passavam de carro e o reconheciam no canteiro de obras. Sorrisos irônicos, olhares de pena. Ele sentia cada um deles como punhaladas, mas se recusava a ceder. Deixem rir, pensava. Eles não sabem que é aqui que estou reconstruindo minha vida. Em paralelo, começou a procurar antigos clientes. Não para pedir favores, mas para oferecer ajuda. Um vizinho precisava transportar pequenas cargas? André carregava no próprio ombro. Um comerciante local precisava organizar estoque? Ele se voluntariava. Não havia orgulho, apenas a convicção de que cada gesto honesto era uma semente plantada. Clara, aos poucos, começou a perceber a mudança. Ainda temerosa, mas agora via no marido um brilho diferente, algo que não via desde antes da queda. Mariana, mesmo pequena, percebia também. Uma noite, ao ver o pai voltar exausto, mas sorridente, disse: "Papai, eu sabia que você era forte." Aquela frase foi combustível. A cada passo, novos desafios surgiam. Dívidas ainda batiam à porta, cobranças não paravam. Mas André agora tinha um escudo invisível: a determinação. Ele sabia que a reconstrução não seria rápida, mas não estava mais correndo contra o tempo, estava caminhando com propósito. Para o mundo, ele ainda era o homem falido. Para si mesmo, tornava-se algo maior. Um homem que não desistiu. E talvez seja isso que separa quem afunda de quem ressurge, não a ausência de quedas, mas a coragem de continuar mesmo quando tudo parece perdido. E eu quero perguntar a você, já precisou começar do zero, reerguer-se das cinzas? Como foi essa experiência?
Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser a esperança que outro precisa encontrar hoje. Meses haviam se passado desde a ruína, e André começava a sentir que, pouco a pouco, reconstruía os alicerces de sua vida. Já não era o empresário respeitado de antes, mas havia recuperado algo mais importante: a dignidade de lutar. No entanto, foi justamente quando a esperança dava sinais de renascer que surgiu o maior desafio de todos. Um golpe inesperado que poderia apagar de vez qualquer chance de recomeço. Tudo começou quando André recebeu uma notificação judicial. Seu ex-sócio Marcelo, aquele mesmo que havia sumido durante o colapso da empresa, agora o acusava formalmente de ser o responsável por toda a fraude que levara a transportadora à falência. Era como se uma faca fosse cravada novamente em uma ferida que mal começava a cicatrizar. O processo era pesado, e caso fosse condenado, André não apenas perderia o pouco que havia conquistado, mas também poderia acabar preso. A notícia caiu sobre ele como uma avalanche. Clara, assustada, temia pelo futuro da família. E se eles acreditarem nele? E se você for mesmo condenado? Perguntava em meio às lágrimas. André por dentro também temia. Sabia que não tinha recursos para contratar advogados renomados. As pessoas que antes o conheciam já tinham escolhido acreditar no pior. O estigma da falência ainda o perseguia como uma sombra. Durante dias, ele sentiu novamente a tentação de desistir. O peso era esmagador. O pouco que havia conquistado, os pequenos trabalhos, a confiança da filha, o início de uma nova rotina, poderia se perder em questão de semanas. Era como reviver a mesma dor, só que agora com a possibilidade de algo ainda mais devastador: a prisão. Mas André decidiu enfrentar. Procurou documentos antigos, revirou pastas esquecidas, conversou com pessoas que ainda lembravam de sua honestidade. Cada noite era uma batalha contra o desânimo. Sentava-se à mesa com papéis espalhados, tentando montar uma linha de defesa que mostrasse a verdade. O cheiro do café forte misturava-se ao suor frio da ansiedade, enquanto Clara, mesmo em silêncio, permanecia ao lado dele, como quem guarda o último fio de esperança. Chegou o dia da audiência. O tribunal estava lotado. Os murmúrios ecoavam pelo salão. Marcelo entrou confiante, engravatado, com um sorriso disfarçado. André, de roupa simples, mas com um olhar firme, sentia que carregava não apenas sua vida, mas também a dignidade de sua família. Quando o juiz pediu que ele se pronunciasse, o silêncio foi absoluto. Cada palavra que sairia de sua boca poderia definir seu destino. Esse foi o verdadeiro desafio final. Não apenas provar sua inocência diante da lei, mas também diante de uma sociedade que já o havia condenado sem provas. Era a última curva da estrada, a batalha que definiria se ele seria lembrado como um fracassado ou como alguém que transformou sua dor em vitória. E eu quero que você reflita. Quantas vezes, depois de lutar tanto, parece que surge um obstáculo ainda maior, como um teste derradeiro? Se você já viveu algo assim, conte nos comentários. Sua superação pode inspirar quem está enfrentando o próprio desafio final neste exato momento. O salão do tribunal estava mergulhado em silêncio. André respirava fundo, sentindo o coração bater como um tambor dentro do peito. Marcelo, o ex-sócio, falava com a segurança de quem acreditava que já havia vencido, exibindo documentos manipulados, testemunhos comprados e um discurso ensaiado. Os olhares no ambiente pesavam contra André. Muitos já haviam decidido em suas mentes que ele era culpado. Mas então, em meio àquela atmosfera sufocante, André fez algo inesperado. Ele não apenas apresentou sua defesa, apresentou sua história. Levantou-se com os papéis amarelados que havia encontrado nas gavetas esquecidas de seu antigo escritório.
comprovantes de depósitos, registros de mensagens e até um contrato que mostrava que Marcelo havia desviado valores sem sua autorização. A cada documento exibido, o semblante confiante de Marcelo se desfazia. Mais do que provas, André falou com o coração. Disse ao juiz e a todos os presentes: eu perdi tudo. Minha casa, meus caminhões, a empresa que construí com as próprias mãos. Mas não perdi minha verdade. Trabalhei a vida inteira de forma honesta, e se ainda estou de pé, é porque acredito que justiça não é apenas uma palavra, é um direito. As palavras ecoaram pelo tribunal. Clara, na plateia, chorava em silêncio. Mariana, ainda pequena, não entendia a gravidade, mas segurava a mão da mãe como se soubesse que aquele era o momento mais importante da vida do pai. O juiz pediu silêncio e examinou cada prova. O clima era tenso. Podia-se ouvir até o ranger das cadeiras. Quando finalmente se pronunciou, sua voz ressoou como um trovão. Este tribunal reconhece que não há evidências que incriminem André Carvalho. Pelo contrário, há provas de má conduta do sócio Marcelo que será investigado. O choque percorreu a sala. Marcelo, que até então mantinha ares de vitória, ficou pálido, incapaz de reagir. O público, que o havia condenado antecipadamente, agora murmurava em surpresa. André não apenas limpou seu nome, ele expôs a verdade e recuperou algo que o dinheiro jamais poderia comprar: a honra. E foi aí que o inesperado aconteceu. Dias depois, a imprensa local divulgou sua história. Manchetes estampavam: homem inocentado após perder tudo expõe fraude em tribunal. Pessoas que antes o rejeitavam começaram a procurá-lo. Desta vez, não para apontar o dedo, mas para pedir perdão e oferecer apoio. Empresas locais, impressionadas com sua coragem, abriram portas. André havia se transformado de homem destruído em símbolo de resiliência e verdade. O ato que deixou todos de boca aberta não foi apenas sua vitória judicial, mas a forma como se manteve de pé diante da injustiça. Ele provou que caráter não se vende, não se perde, não se quebra. E essa lição se tornou maior do que qualquer bem material. E agora, eu te pergunto, o que é mais valioso para você? O que se conquista por fora ou o que se preserva por dentro? Escreva sua resposta nos comentários. Sua reflexão pode abrir os olhos de muita gente. O tempo passou, mas aquele dia no tribunal nunca saiu da memória de André Carvalho. Não porque tenha sido apenas o momento em que recuperou sua inocência, mas porque foi ali que descobriu algo muito maior. Que dignidade é o único patrimônio que ninguém pode tomar de nós. Caminhões podem ser levados, casas podem ser esvaziadas, empresas podem ruir, mas a integridade, quando preservada, tem o poder de erguer um homem novamente e, no caso de André, reacender a fé de todos ao seu redor. Hoje, ao olhar para trás, André não vê apenas a dor da perda, vê a jornada de reconstrução, o chão frio das madrugadas solitárias, os olhares de desprezo, as portas fechadas, mas também vê a mão da filha segurando a sua, a coragem da esposa ao permanecer firme e a chama que reacendeu em seu peito quando decidiu não desistir. Cada detalhe dessa trajetória, por mais cruel que tenha sido, o moldou para se tornar alguém que não apenas sobreviveu, mas inspirou. E o mais impressionante é como a história repercutiu além dele. Pessoas da comunidade começaram a enxergar nele um exemplo vivo de superação. Aqueles que antes apontaram o dedo, agora o citavam como referência. Jovens, ouvindo sua história, aprenderam que caráter não é negociável. Empresários locais, tocados pela sua verdade, passaram a lhe oferecer novas oportunidades. Ele se tornou, sem buscar, uma voz que ecoava esperança. Mas talvez o maior impacto
tenha sido silencioso. A transformação interna. André aprendeu a viver com menos bens, mas com mais propósito. Entendeu que sua identidade não estava no que possuía, mas no que carregava dentro de si. E essa é a lição universal que sua trajetória nos deixa. Não importa o quanto você perca, nunca entregue sua verdade. E agora, eu quero falar diretamente com você que assistiu até aqui. Talvez você esteja enfrentando sua própria perda. Talvez esteja no fundo do poço, cercado por rejeição ou injustiça. Saiba que a história de André é prova de que há sempre um caminho, mesmo quando tudo parece acabado. A virada pode não ser imediata, mas começa dentro de você, no momento em que decide não desistir. Por isso, se essa história tocou seu coração, eu te peço, deixe seu comentário contando o que mais te marcou. Curta este vídeo para que a mensagem alcance mais pessoas que precisam de esperança. E se inscreva no canal para não perder outras histórias que inspiram e transformam. Sua interação é o combustível que mantém viva essa comunidade de fé, coragem e superação. Porque no fim das contas, todos nós somos André em algum momento da vida. E todos podemos escolher diante da queda se vamos nos entregar ou nos levantar.